Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Woman King, A Mulher Rei, filme dirigido por Gina Prince Bythewood, lançamento da Sony. Eu celebro o fato de que essa produção abriu as portas para vários profissionais do mercado. Tem muitas pessoas da indústria de cinema da África do Sul que estão envolvidas diretamente na produção de The Woman King, por exemplo. Acredito também que o filme tem um alto poder de engajamento, porque ele propõe uma experiência coletiva na sala de cinema, quase como se fosse uma torcida dentro de um estádio de futebol, muito pela condução de duas grandes batalhas. A Sony promove The Woman King como um épico histórico. Eu, na verdade, alinharia para um épico de ação, porque existe um caráter revisionista na narrativa que eu acredito que precisa ser discutido também e, com certeza, causará grande repercussão depois do lançamento nos cinemas a partir dessa próxima semana. E eu falo isso porque na sessão que eu participei, por exemplo, o profissional de marketing da Sony que fez a introdução disse mais ou menos assim: olha, essa aqui é uma história real que foi pouco discutida, que não tem material escrito, então agora nós estamos mostrando para vocês, graças à grande equipe de produção, a nossa diretora e o grande elenco que é composto pela Viola Davis, que eu sou um grande fã dela. Quando essa carta é utilizada, geralmente isso acaba também gerando conflitos dentro da própria historiografia, um argumento que particularmente eu considero bem raso. Poderia fazer um apontamento semelhante ao que eu fiz na questão de A Viagem de Pedro, né? Parece que existe uma lacuna e que não existe produção acadêmica alguma sobre isso. Então você quer vincular a história, mas a partir de anacronismos, a partir de grandes grosserias. Esse é o problema de The Woman King também. Eu admiro o fato de que o filme promove mulheres negras como protagonistas em um épico de batalha, só que isso não pode afastar da discussão macro. Nós estamos lidando com um filme que propõe diretamente a discussão de temas muito sensíveis: escravidão, tráfico de escravos, exploração. Algumas coisas são usadas até de maneira aleatória durante a composição do texto. Elementos que poderiam ser relevantes também até para dar conta da história do reino do Daomé, que é a base aqui, claro, de The Woman King, não são abordados ou são abordados quando bem convém. O longa tem uma grande atuação da Viola Davis, a Sony sabe disso, a Sony sabe que pode ter uma concorrente aqui também para a temporada de premiações, mas eu confesso que eu fiquei encantado pela atuação da atriz sul-africana Tusumi Bedu, que, na minha opinião, é o grande destaque de The Woman King. Em alguns momentos, a figura da Viola Davis ela é usada como um grande suporte simbólico também, dada a importância dela na narrativa, enquanto a atriz Tusumi Bedu ela tem um papel que ela passa do melodrama para a ação, da ação posteriormente também para uma grande revelação. Focando apenas na experiência de The Woman King como esse grande épico de ação com grandes batalhas, eu penso que o filme tem sim o seu valor de entretenimento. Agora, quando você leva para consideração o fator histórico do filme, né? A própria Sony pegando e usando isso como se estivesse tratando também de uma história real, anacronismos, desvios, omissões também muito relevantes, falta de contexto, isso sim eu acho que atrapalha bastante a experiência. Em 1823, Nanisca, interpretada por Viola Davis, comanda Zagoji, exército de mulheres que protegia o reino do Daomé. Nanisca é responsável pelo recrutamento e treinamento de pessoas como Naui, interpretada por Tusumi Bedu, e precisa proteger o reino das ameaças locais. Bom, vamos para a questão do revisionismo. Eu vou citar aqui, fique à vontade para fazer a sua pesquisa complementar, porque no século XIX, especialmente, o reino do Daomé ganhou grande visibilidade mundial por conta da sua rede consolidada de tráfico de escravos. Inclusive, se você for pesquisar, o rei do reino do Daomé, que no filme é interpretado pelo John Boyega, ele contou com o apoio de um brasileiro para montar essa rede bem-sucedida de tráfico de escravos. O brasileiro era o Francisco Félix de Souza. A produção ela não tira de consideração esse tema sensível que é o tráfico de escravos, mas na verdade ela acaba se voltando completamente para a experiência do bem contra o mal, do certo e do errado, do reino bom contra o reino malvado. Então, nesse caso aqui, o reino do Daomé é completamente descaracterizado e afastado de tudo o que é discutido na historiografia e o de que é um consenso acadêmico também, eu posso dizer assim, para gerar o reino do mal, que seria aí os grandes rivais do Império de Oió. Aí sim, baseado em um fato. Existiu sim uma ruptura do reino do Daomé no século XIX com o Império de Oió, mas não da forma como o filme conduz. Isso acaba moldando a experiência do filme também quanto a objetivos práticos.
porque eu penso que no desenrolar do longa, ele consegue fazer com que você naturalmente se vincule e torça pelo sucesso de Nanisca, que tem objetivos nobres, mudar a dinâmica de exploração e escravidão, e não tem como não se vincular com isso. Então o eixo de The Woman King é do bem contra o mal, de um império que aí organiza o tráfico de escravos nessa abordagem revisionista que, repito, ela não tem nada de base histórica concreta e não pega nenhum consenso acadêmico também. Só que as coisas pioram um pouco quando nós temos entrada de um subplot completo que envolve traficantes de escravos que inclusive falam português e o Brasil acaba sendo citado aqui. Na primeira palavra em português, eu já notei algo muito estranho e até depois do filme, só para não ser injusto, né? Eu fui entrar no IMDb e ficou evidente, né? Você tem atores que têm a língua materna, língua inglesa, tentando falar português. Então aquele sotaque super carregado, claro que para quem não conhece a língua portuguesa, né, fica ali só a legenda e parece realmente que é uma língua diferente. Para quem conhece português é estranho, porque você sabe daquele sotaque e não fica natural. A produção poderia ter mais cuidado. Só que as coisas pioram bastante, aí sim, quando esse bloco que envolve os traficantes de escravos acaba sendo ampliado e entra nessa dinâmica do bem e do mal da seguinte forma. Você vai ter o traficante de escravos malvado e um outro que acaba se redimindo e que inclusive fica interessado em uma das personagens. É um subplot completamente descartável, mal conduzido, não foi conduzido inclusive com um mínimo padrão, né, de qualidade. Você vai ter aí sim um brasileiro no fundo, falando um carioquês inclusive, falando da venda de escravos e tal, só que os dois personagens principais que falam português não têm o português como a língua materna. Até mesmo pro português de Portugal soa absurdamente estranho. Sem contar que nesse subplot do tráfico de escravos, toda a questão externa que envolve o próprio comércio e as redes de ligação, ela simplesmente não é discutida. Por quê? Se você me perguntar, bom, porque aí isso acabaria interferindo diretamente na própria estrutura do reino do Daomé e não seria interessante colocar isso para consideração. É um filme histórico onde a própria Sony e os produtores e a diretora sabem que se entrar definitivamente na história causaria problemas. O público, afinal de contas, precisa se vincular especialmente com a história da personagem da Viola Davis. O longa consegue fazer isso para ação. Para a história, definitivamente não. A romantização que existe quanto a isso, ela soa bem problemática, mas ela acaba sendo apaziguada, quem sabe, por conta das batalhas de ação que deixam uma impressão positiva. E eu penso que The Woman King tem um cuidado impecável com o figurino, bons cenários e uma boa trilha sonora assinada por Terence Blanchard. Além disso, o longa valoriza a tradição africana e se mostra apaixonado por lidar com ritualística e tradição. Outro fator interessante é que na tradição de épicos com grandes batalhas você vai ter a escala ampliada, e aí o que os produtores decidem? Utilizar complementos gráficos secundários para te dar a ideia de que você está testemunhando realmente um conflito de larga escala com milhares e milhares de pessoas. No caso de The Woman King, parece que a escala ela é diminuída para que você acabe entrando diretamente no drama de todas as personagens. Isso fortalece, por exemplo, a atuação da Lashana Lynch. E dentro das articulações propostas, a ideia de que o espectador se una a Viola Davis no complexo processo de tomada de decisão entre treinos e ataques. E é muito interessante notar como o filme usa a figura da Viola Davis como uma figura de autoridade para estabelecer conexões, dela com o rei, dela também com as ameaças ao reino do Daomé e, claro, com as recrutas que ela estava treinando e que ela também estava preparando para a batalha. Eu creio que se você conseguir desconsiderar essa questão do elemento histórico e da forma como o filme acaba tratando com exploradores e traficantes de escravos, vai conseguir uma boa opção de entretenimento porque o longa está articulado em grandes batalhas. Acredito que a primeira hora é um pouco truncada. Foca muito no treinamento também. Então o filme tem uma cena introdutória muito forte, você tem um largo espaço de tempo até a próxima batalha. A impressão final ela é positiva porque o filme ele promove essa experiência, na verdade, onde todo mundo na sala de cinema está junto, torcendo para um determinado desfecho. Falta, claro, contexto básico, falta um recorte cronológico, relação de espaço e tempo desenvolvida de forma melhor também. O longa se contenta em algumas explicações, uma sequência de citações logo no primeiro minuto que não fazem sentido quando você não tem vinculação alguma. Nos parece que para a história era o suficiente nesse caso. Para The Woman King, eu dou nota 6.
O longa estreou no Festival de Toronto e é a grande aposta da Sony para esse mês de setembro. Como eu falei, custo de 50 milhões de dólares, então a estratégia de marketing também em vários países, ela é agressiva para conseguir levar as pessoas para a sala de cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!